agora, doutor? Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel, há 29 anos ajudando você a enxergar além. Vamos falar de saúde visual? Nós estamos no mês de abril e o abril, gente, ele tem uma cor especial que é o abril marrom para conscientização sobre a cegueira. O IBGE, inclusive, estima que mais de 6 milhões de brasileiros tenham alguma deficiência visual. O detalhe é que muitas vezes esses problemas visuais podem ser prevenidos e tratados, não deixando a pessoa chegar à cegueira, mas ainda assim muitas pessoas acabam ficando cegas. Sobre este assunto, saúde dos olhos, cegueira, o que pode levar à cegueira, eu converso hoje com o super médico oftalmologista aqui do Hospital de Olhos de Cascavel, o Dr. Guilherme Leite Camargo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, minha querida. É um prazer estar aqui contigo novamente, poder informar a população. Prazer é todo nosso. Inclusive, doutor, a nossa perguntinha vem lá de Vera Cruz do Oeste. Foi a Helena Ribas que mandou. Olha só na tela de vocês. Gostaria de saber se a diabetes pode provocar cegueira. Bom, vamos lá então, doutor. A diabetes, ela pode causar cegueira? Pode. É uma excelente pergunta. Como temos muitos diabéticos no Brasil, infelizmente, e o diabético é um paciente que muitas vezes ele tem uma certa dificuldade em se cuidar, porque tem que restringir alguns alimentos, tem que diminuir quantidade, enfim, tem que usar medicação, fazer consultas com frequência. Então eles têm essa dificuldade, a gente sabe disso. Porém, quando o açúcar fica muito alto no sangue, ele vai corroer uma série de estruturas no organismo a longo prazo. E o olho é uma delas. Então, a diabetes ela afeta normalmente o fundo de olho, fazendo com que a retina, muitas vezes, vá ficando lesada, vai machucando a retina. E esses machucados, se não tratados, principalmente com o controle do diabetes e com o tratamento oftalmológico, deixam a pessoa cega. Além de também causar catarata mais cedo. Os diabéticos têm catarata mais cedo. Mas, doutor, todas as pessoas, por exemplo, que possuem diabetes, elas vão desenvolver algo relacionado à saúde dos olhos ou só se o paciente não controlar essa diabetes? Estatisticamente falando, em torno de mais ou menos 80% dos pacientes em 10 anos de diabetes vão ter alguma alteração oftalmológica. Mas é porque, infelizmente, a maioria dos pacientes não consegue fazer o controle adequado da diabetes. Eles acham que está controlado porque não sente nada, mas aquilo está batendo no organismo. Então, a longo prazo, apresentam alterações no fundo de olho. Então, infelizmente, muitos pacientes, a sua grande maioria, pelo falta de controle do diabetes, vão ter alteração no olho. Então, o ideal, por exemplo, quem tem diabetes, pacientes diabéticos, já tem que ter um acompanhamento oftalmológico também. Exatamente. Então, a gente sempre orienta que quando o paciente faz o diagnóstico, ele tem um atraso, ele já está às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos com diabetes sem tratar e sem saber. Então, quando ele começa o tratamento, uma consulta oftalmológica, uma avaliação oftalmológica é sempre importante, porque muitas vezes esse paciente ele pode não apresentar uma alteração nesta primeira consulta, mas com o passar do tempo, se a gente detecta alterações, porque é o único lugar do organismo que eu vou conseguir ver visualmente, sem ser por ultrassom ou por imagem, os vasos sanguíneos. Então eu consigo ver se esses vasos estão com alteração, porque se eles estão, é sinal de mau controle do diabetes. E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da cegueira, né, puxando aí para o abril marrom, a gente tem a diabetes pode levar à cegueira, mas a gente também tem outros dois problemas que, digamos, são os campeões para a cegueira, que é o glaucoma e também a catarata, doutor? Exato. Então, a gente tem basicamente as duas principais maiores causas de cegueira no planeta, são a catarata e o glaucoma. A catarata, ela é reversível. É que, infelizmente, como temos muitas pessoas no mundo que têm baixo acesso à saúde, elas ficam cegas pela catarata. Mas a gente opera elas voltam a enxergar. Já o glaucoma é uma doença silenciosa e ela deixa a pessoa cega de uma forma irreversível, não tem cura. Ele tem tratamento. Então, quando a gente diagnostica no começo, a gente trata essa pessoa com colírios, com cirurgia, com dispositivos microinvasivos, enfim, tem lasers, tem muito tratamento para glaucoma. E essa pessoa fazendo o tratamento e o acompanhamento, ela normalmente, raramente, fica cega. Agora, infelizmente, como o glaucoma ele é silencioso, ele só vai ser diagnosticado numa consulta. E infelizmente, há uma estatística que você disse aí que a gente sabe que em torno de 30 a 40 milhões de pessoas no Brasil
nunca passaram em um oftalmologista. Então você imagine quantas pessoas podem ter alterações nos olhos e não sabem. Agora, doutor, por exemplo, em relação às causas, né? Tanto da catarata quanto do glaucoma, o que a gente tem sobre o que leva a pessoa a ter? A catarata, eu brinco que é a data de vida antiga no RG, né? A gente envelhece, o organismo envelhece junto. Então faz parte do nosso processo de envelhecimento a lentinha que a gente tem dentro do olho, que é transparente, ela ficar opaca com o tempo. Então eu brinco que se Deus permitir, todos terão catarata, porque a gente envelhece, vai ter uma vida plena e quando tiver catarata a gente opera e vida que segue. Vida que segue. Tanto é que, estatisticamente falando, diminui em 50% o índice de demência, aumenta 5 anos na expectativa de vida, porque a pessoa melhora a visão, vive mais, cai menos, enfim, né, produz mais. Já o glaucoma são alterações estruturais do organismo, em sua maior parte ligadas às alterações genéticas. Então, por isso que a gente sempre pergunta se a pessoa tem glaucoma na família, porque se tiver, ela tem muito mais chance de ter. Não é porque eu não tenho ninguém que eu não vou ter. Não é porque a pessoa que tem alguém com glaucoma na família vai ter. Mas principalmente parentesco de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, se tem alguém na família que desse grau de parentesco que tem glaucoma, principalmente após os 40 anos, é muito importante passar no oftalmologista para fazer acompanhamentos periódicos, porque você tem mais chance de ter glaucoma. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, viu? É um prazer. Então, vocês que nunca passaram em uma consulta oftalmológica, visitem seu oftalmologista. Isso, e até uma próxima, doutor. Até uma próxima. Obrigado. E se você também tem alguma dúvida, você pode fazer aí como a dona Helena, lá de Veracruz do Oeste, e mandar a dúvida para o nosso WhatsApp da TV Tarobá, que eu venho até aqui ao Hospital de Olhos de Cascavel para esclarecer essas dúvidas para vocês. Até o próximo quadro. E agora, doutor?